Então, lembra quando eu contei a historinha de como Freud criou e desenvolveu toda a teoria do inconsciente? Quando ele trazia a pessoa da hipnose e a pessoa levantava e abria a janela? Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada no vídeo anterior. Enfim, ele perguntava para a pessoa: por que você abriu a janela? Imagina o que ela respondeu. Ela parava um tempinho, mostrava um certo desconforto e aí trazia uma justificativa. Seja, ou tá calor, aqui tá quente, eu vou abrir a janela, ou eu tô abrindo a janela para ventilar. Enfim, o que ele começou a perceber ali, que existia algo que justificava de certa forma aquela ação, uma vez que a pessoa não se lembrava daquilo e não podia assumir aquilo. Isso ele chamou de mecanismos de defesa. Ele começou a desenvolver essa teoria, mas quem aprofundou e tratou isso com maestria foi a filha dele, nossa amiga aqui chamada Anna Freud. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fica de olho aí. A primeira coisa importante a entender é que os mecanismos de defesa estão aí para ajudar a gente. Ele é como se fosse uma barreira de proteção que o seu inconsciente cria para você não entrar em contato com algo muito doloroso, ou um trauma de infância, ou algum desejo que você precisa reprimir. Então o mecanismo de defesa serve para te proteger, para que você viva a sua vida normalmente sem se lembrar daquilo. O problema disso tudo é o seguinte, é que isso gera uma energia que está ali dentro presa e ela vai sair de alguma forma. Então vamos primeiro entender como funciona e quais são esses mecanismos de defesa. Formação reativa é quando falamos ou agimos o oposto daquilo que estamos sentindo. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa que odeia a mãe. Isso é tão repudioso para ela, é tão inaceitável, que de forma inconsciente ela passa a ter um comportamento de idolatrar essa mãe. E normalmente eles vivem muito em conflito, porque essa pessoa tem um sentimento inconsciente de uma maneira e age conscientemente de outra maneira diferente. Veja bem, se a pessoa ela tem o sentimento, ela sente ódio de alguém, e ela deliberadamente, consciente, ela age de forma diferente, isso não é formação reativa. Isso é falsidade mesmo, tá? Projeção. Nesse mecanismo de defesa, você projeta no outro aquilo que você sente. É mais ou menos aquela pessoa que mente e acredita que todo mundo mente. Que trai e acredita que todo mundo trai. Mas ela não faz isso conscientemente, ela faz isso de forma inconsciente. Sempre lembra disso. Negação. Aqui você nega um fato para não ter que acessar a dor. Isso acontece muito quando a pessoa enfrenta a morte na família. Então, no primeiro momento, ao invés dela enfrentar essa dor, ela nega. Ela nega, até que depois de um tempo ela começa a entender isso. Isso é muito comum também em crianças, que não querem ser castigadas e eles negam a ação de ter feito alguma coisa, de ter feito algo errado. Ou, por exemplo, um exemplo muito claro, aquela pessoa que nega a doença. Ela vai no médico, ela é diagnosticada com algo, todos os exames comprovam que ela tem a doença, mas ela continua negando que não tem essa doença. Isso é uma forma de não entrar em contato com a dor. Negação. Racionalização, essa é campeã de audiência. É quando a pessoa traz um raciocínio lógico, uma justificativa com fatos, com dados, com uma história por trás, para justificar algo às vezes inaceitável. Então a pessoa racionaliza. É aquela velha história da pessoa que comete um crime e diz: mas eu cometi esse crime em função da situação social que eu vivo, em função das influências que eu tenho, em função da situação difícil financeira. Enfim, ela traz toda a racionalização para um comportamento inaceitável. Deslocamento. Isso acontece quando você desloca um sentimento, uma ameaça ou uma ação que você sofreu para uma outra pessoa.
Suponhamos que o seu chefe foi rude, te maltratou. Você não pode responder isso, caso contrário você vai perder seu emprego. Porém você sai dali, você chega em casa e você briga com a sua família, com a sua esposa, o seu filho, enfim. O que você fez? Você pegou aquela energia e deslocou ela para um outro objeto, para uma outra pessoa. Regressão é quando você regride alguma fase da infância de forma a se sentir seguro e não enfrentar a angústia que você está passando agora. Um exemplo claro disso é o fumante compulsivo. Ele sofre alguma tensão, alguma angústia e ele fuma um cigarro. Aquilo temporariamente retoma ele aos sentimentos de quando ele mamava no peito da mãe e ele sente alívio temporário dessa angústia. O problema é que isso não resolve a situação e a angústia volta e no dia seguinte ele precisa fumar de novo e de novo e de novo. Isso é só um exemplo, não significa que todo mundo que fuma esteja usando a regressão como mecanismo de defesa. Sublimação. Neste caso, existe a angústia por um desejo ou um impulso agressivo do qual você não consegue lidar e sublima isso, muda esse foco para um outro objeto. Como seria isso? Imagina alguém que tem uma agressividade extrema e que tem pensamentos de agredir as pessoas fisicamente. Essa pessoa, por exemplo, pode pegar essa energia e sublimar praticando alguma luta, alguma arte marcial, onde é culturalmente aceito que se agrida. Ele pode colocar isso para fora de uma outra forma. Ou, vamos imaginar uma dona de casa que não está tendo sexo no casamento. Ela, ao invés de trair o marido, ela pode pegar essa energia, sublimar e começar a praticar esportes. Então perceba, sempre tudo é fluxo de energia. Repressão. A repressão consiste em pegar algum sentimento, algum desejo, algum trauma que causa angústia e reprimir ele para os confins do inconsciente, sem projetar isso, sem focar em outra coisa. O problema maior disso é que a energia está lá dentro, girando, e ela vai ter que sair de alguma forma. A repressão talvez seja o maior gerador de problemas psicológicos que existem. Isolamento. Isolamento é quando a nossa mente separa o fato do sentimento. Por exemplo, imagina uma mulher que descobriu o fato que o marido está traindo ela. Ela não esquece isso. Só que ela não sente nada naquele momento, porque seria insuportável para ela passar pelaquela dor. Ela pega essa dor e leva para o inconsciente. O fato ela continua lembrando, mas a dor ela não sente. Daí a algum tempo, pode ser que ela apresente algum sintoma. Medo de aranha, impossibilidade de nadar, dificuldade de se relacionar com as pessoas. Porque essa dor está ali, ela existe. Enfim, na repressão você manda para os confins do inconsciente. Na negação, você nega o que aconteceu. Na racionalização, você encontra uma justificativa lógica para aquilo. Na formação reativa, você diz o contrário ou age o contrário do que você está sentindo. Na projeção, você transfere para o outro o que é seu. No isolamento, você separa o fato do sentimento. E na regressão, você volta a uma fase infantil para fugir da realidade. Ok, Eden, mas para que eu preciso saber disso tudo? Para você se conhecer um pouco mais. A minha intenção aqui não é formar você em psicologia, isso demora 5 anos de estudo. E você não deve sair por aí tentando analisar as pessoas, mas sim usar esse conhecimento para pensar sobre você. Como você age normalmente? Qual mecanismo de defesa talvez seja mais característico seu? E a pergunta mais importante, o que será que tem lá dentro do seu inconsciente que você precisa acessar e que vai realmente mudar a sua vida?